Quais são os 12 conselhos mais escolhidos pelo Padre Pio em nosso site e que são enviados para todos os que pedem? Quais são os 12 principais? É esse o tema do nosso programa e vocês vão ver, é muito interessante. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Quando nós lançamos a capelinha do Padre Pio, que eu vou colocar aqui, capelinha do padrepio.com.br, perdão, conselhosdopadrepio.com.br, a gente não imaginava que ia ser um tal sucesso. E, sobretudo, a gente não imaginava que ia ser de uma utilidade espiritual tão grande, tão grande. E eu vou falar hoje a respeito dessa capelinha, mas eu vou fazer uma coisa fantástica. Eu mandei levantar pelo sistema quais são os 12 conselhos mais enviados pelo Padre Pio. Não é interessante esse tema? Ou se é interessante. Com isso, a gente tem aqui quase que uma radiografia das almas, porque o Padre Pio manda esse conselho. O sistema não guarda o conselho, ninguém sabe para quem foi esse conselho, né? É totalmente aleatório, mas o sistema guarda o número de conselhos que foram mandados, daquele conselho, daquele outro conselho, e com isso nós extraímos os 12 conselhos mais enviados pelo Padre Pio. Olha só, mas não esqueçam, 0800 006 1223 para você não ficar sem o devocionário, não pode ficar sem esse devocionário. Quem conhece, aliás, todo mundo coloca comentários, faça uns comentários aí do que acontece quando você recebe o devocionário. Que impressão você tem na hora que você começa a ler essas orações do Padre Pio? Como isso te une ao Padre Pio? Como fica mais fácil alcançar graças e pedir graças? Como fica melhor a gente comungar? Como a gente se prepara melhor para a confissão e assim por diante? É uma coisa absolutamente fantástica que eu gostaria muito que todo mundo tivesse acesso, todo mundo. Eu estou apavorado aqui, já mandei encomendar mais para não ter perigo de faltar, porque isso aqui nós temos que distribuir. Soube também que estão chegando as estampas, então em breve nós vamos poder distribuir as estampas para quem telefonar para o 0800 e com isso a gente entronizar o Padre Pio no maior número possível de lares. Mas para isso eu conto com a sua ajuda. Usem o Padre Pio à vontade, a palavra não é boa, né? Apelem para ele à vontade, mas ajudem o Padre Pio. Ajudem a espalhar a devoção dele. Ajude a fazê-lo conhecido no resto do Brasil, do mundo, Portugal, então, está uma coisa maravilhosa, os e-mails que eu recebo de Portugal, caramba, a gente fica realmente tocado com as palavras que vêm, que é uma coisa fantástica, né? Porque Portugal é a nossa pátria-mãe, né? Foi Portugal que nos deu o catolicismo, né? E agora a gente se sente meio devolvendo um pouco para Portugal, agradecendo, né? Por essa graça de ter feito do Brasil uma nação católica. É uma coisa fantástica. Pronto? Agora não esqueçam de compartilhar o vídeo, porque quem compartilha o vídeo inscreve-se na missa da próxima quinta-feira de súplicas ao Padre Pio, pode pôr seus pedidos à vontade e inscreve todos os outros com quem você compartilhou o vídeo. Fenomenal? Não deixe de fazer isso, vamos correr. Não deixe de dar o like aqui em cima, esse like é importante, nós já vimos nos testemunhais quanta gente encontra o vídeo do Padre Pio de forma aleatória no YouTube e quanta gente se beneficia dessas graças. Então vamos fazer a nossa parte, ok? Bom, como é que funciona a capelinha? Coloca aí de novo, conselhosdopadrepio.com.br. Como é que funciona esse site? A origem, eu vou contar a origem disso, porque aí vocês, os que ainda não estão conosco há mais tempo, podem entender. Lendo a vida de Santa Teresinha, nós podemos perceber, e de outros santos também, mas Santa Teresinha foi a que mais me tocou, que quando ela estava num momento de provação, que ela queria algum conselho espiritual, alguma coisa assim, ela costumava rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma coisa assim, e abria o livro A Imitação de Cristo, que aliás eu tenho aqui, e que é espetacular, A Imitação de Cristo. E ali ela abria aleatoriamente e na página que caísse, ela pedia para que Deus indicasse para ela um conselho, né?
ela fazia isso também com as Sagradas Escrituras. Aí nós pensamos aqui, poxa, peraí, e se nós reuníssemos num banco de dados todos os conselhos de santos, os doutores da igreja, Padre Pio de Monte, né? E fizéssemos uma programação aleatória que a pessoa, quando entra no site conselhosdopadrepio.com.br, né, ela coloca lá o nome e o e-mail dela, porque o conselho vai ser mandado para o e-mail dela, para ter toda a privacidade, etc. E o que vai acontecer? O padre, no sistema, ela vai fazer uma oração para que o Padre Pio, no meio de milhares de conselhos que estão ali registrados no banco de dados, escolha uma para ela naquele dia. Eu apelo aqui para todos os que já fizeram isso e que receberam os conselhos impressionantes. Eu recebo toda hora alguma pessoa próxima, algum amigo, dizendo, olha o conselho que eu recebi. E eu me assusto também, porque eu sempre recebo o conselho adequado para aquele momento em que eu peço, para aquele dia que eu peço. É uma coisa impressionante. Ou seja, o sistema é aleatório. Né? Está rodando um hard disk lá, quando a gente dá enter, eu peço para o Padre Pio escolher algum conselho para mim. O Padre Pio, o Anjo da Guarda, eles escolhem e você recebe no seu e-mail o conselho que o Padre Pio lhe dá para aquele dia. Não dá para pedir mais de um por dia, porque senão vira uma bagatelização. Né? Imagina a pessoa vai lá toda hora, pede um. Não é periquito da sorte, não é nada disso, mas é um ato de oração. Você tem que rezar e pedir ao Padre Pio, eu quero um conselho. Qual é o conselho que vós me dais hoje? Reza, enter. E saiu o aviso dizendo, o conselho foi mandado para o seu e-mail, dê uma olhadinha na caixa de spam para ver se não caiu lá, né? E recomenda que você compartilhe o site, não o seu conselho, o site Conselhos do Padre Pio, tá bom? Bom, eu mandei levantar quais são os 12 conselhos que o Padre Pio mais dá, porque ele escolhe. E eu fiquei impressionado. Eu vou começar do primeiro até o 12º. São todos impressionantes. A diferença dos 3 primeiros é que estão acima, os 4 primeiros é que estão acima de 500 conselhos, né? Mas os outros vão tudo na média de 350, 400, uma coisa assim. Então vamos lá. Primeiro conselho que é mais dado. A humildade é o reconhecimento da renúncia de si mesmo. Olha que impressionante. Alguém vai lá, digita, e o Padre Pio diz para ele, a humildade é o reconhecimento da renúncia de si mesmo. Ou seja, ele está dando um conselho para a pessoa ser humilde, analisar-se do ponto de vista de humildade, né? E diz, olha, se você fizer isso, é uma renúncia de você mesmo, para se abrir mais para Deus. Esse é o conselho número 1 que ganha estourado. Pode-se fazer outras interpretações, mas a pessoa que recebe sabe por que o Padre Pio está mandando aquilo. Número 2. Número 2 é muito parecido com o primeiro, mas diz assim, Deus enriquece a alma que de tudo se despoja. Quer dizer, aquele que abandona seus vícios, seus apegos, seus amores próprios, suas manias, etc. Deus enriquece essa alma. Fantástico esse. Terceiro conselho mais enviado pelo Padre Pio. Cuidado com a vaidade no vestir. Olha que impressionante, esse aqui tem quase 600. Cuidado com a vaidade no vestir. Quem recebe sabe. Quarto conselho, mais enviado pelo Padre Pio. Você deve falar com Jesus também com seu coração, não só com seus lábios. Na realidade, em algumas ocasiões, deve falar-lhe somente com o coração. Olha que coisa fantástica, né? Falar com o coração. Falar com os lábios é fácil, a gente pede, fala, reza, um texto, 2 textos, 3 textos, tá bom. Agora, o que é falar com o coração? É criar essa conexão do coração com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que os dois batam no mesmo compasso, né? Que a gente possa ter
o coração do nosso Senhor Jesus Cristo batendo no nosso lugar, ou o nosso batendo no compasso do Sagrado Coração de Jesus. É maravilhoso. Quinto conselho. A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, mãe de Jesus, que sabia que por meio de sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu. E como sofreu? Por exemplo, alguém está muito reclamando da vida, né? De repente sai esse comentário: olha, você não é anjo. A natureza humana está sendo castigado pela própria contingência de ser um ser humano, de ter os efeitos do pecado original, etc. E até Nossa Senhora, que era imaculada, né? Ela sabia que por meio da morte a humanidade seria redimida, né? Da sua morte. Ela chorou e sofreu. E como sofreu? Então, meu amigo, chora menos. Chora menos e lembra disso. Lembra Nossa Senhora. Sexto conselho. Olha que interessante. Dirija seus louvores somente a Deus. Somente a Deus aqui não está no sentido de que ele não deve, como um protestante diria, não pode dirigir louvores a Nossa Senhora, aos seus. Não. Somente a Deus significa não dirigir seus louvores ao mundo, aquilo que não é de Deus. Entendeu? Então ficar enlouquecido por uma nova marca de carro, enlouquecido por causa de uma viagem que vai fazer, sei lá o quê, entendeu? Não. Dirija seus louvores somente a Deus. Ou louvores a pessoas, né? Muita gente esquece de Deus para dirigir louvores para a pessoa. Sétimo conselho mais dado. Nossa Senhora recebeu, pela inefável bondade de Jesus, a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Espero que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário. Um convite também ao sofrimento, ao sacrifício, ao não desistir, né? É fantástico. Eu confesso para vocês que eu não li isso aqui, não. Eu estou pegando aqui de surpresa, estou lendo junto com vocês. Para mim está sendo uma surpresa, né? Eu quis ter essa sensação de ler e imaginar para quem ele pode ter mandado esse conselho. Façam esse exercício. Para quem ele pode ter dito: Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Espero que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário. Muito profundo. Oitavo conselho mais dado. Uau! Cuide sempre de que a cisânia não mate as plantas novas. Olha como é importante. Cisânia, divisão. Tem gente que às vezes entra aqui no canal, faz comentários assim, completamente esdrúxulos. Está errado por isso, está errado. Faz críticas assim por fazer, para gerar cisânia, no fundo, porque algumas pessoas vão ler aquilo e vão ficar influenciadas, né? Não faça isso. Você está matando plantas novas. As pessoas que entraram no canal e virem um comentário maldoso, etc., ela logo conhece o canal, ela já conhece o comentário maldoso. E isso gera cisânia, né? E isso faz com que você, que faz isso de caso pensado, esteja matando plantas novas. Olha que impressionante. Será que alguém desses que não acredita em nada foi lá, pediu um conselho do Padre Pio e saiu esse conselho? Nono conselho, o nono entre os 12 mais enviados pelo Padre Pio. Você muitas vezes se preocupa em encontrar Deus sem lembrar que Ele está com você. Olha que interessante. Em você também, né? Então, você muitas vezes se preocupa em encontrar Deus sem lembrar que Ele está em você. Quer dizer, eu fico numa busca com Deus, onde estás? Por que me abandonastes? Não, Ele está do seu lado, está com você. O tempo todo, Deus não sai do nosso lado, né? Ele é onipresente, né? Isso é dito para pessoas que talvez devessem
praticar mais o exercício da presença de Deus, né? Que é uma das devoções muito benéficas para a alma, né? Sempre se colocar na presença de Deus. A hora que eu me coloco na presença de Deus, na hora que eu sei que Deus está sentado aqui do lado, me assistindo, eu não faço bobagem, eu não falo bobagem, eu vou tratar de respeitar a presença de Deus. 10ª, eu desliguei meu celular, mas ele não desligou, mas enfim, deixa ele gritar lá. Deixa eu apenas não atender, assim ele não fica aí gemendo. Um momentinho. Minha gente. É muita coisa, é muito detalhe para... Hoje eu esqueci. Sempre a gente esquece alguma coisa, esquece de colocar o microfone, outro dia esquece de acertar a câmera. É um problema isso aí. Mas enfim, Padre Pio vai nos ajudando. 10º conselho mais enviado pelo Padre Pio. Simples, 3 palavras. Combata seus defeitos. Combata seus defeitos. Esse conselho, eu acho que muitas vezes são dados para almas que têm uma vida espiritual muito avançada, etc., que está progredindo na santidade, mas o Padre diz, combata seus defeitos. Se você não combater seus defeitos, não adianta você rezar muito, comungar sempre, etc. Se você não combater os defeitos, você não vai perseverar. Então ele manda um conselho desse, combata seus defeitos. Aí a pessoa fica vendo aquilo. Agora, pode ser também que a pessoa tenha tanto defeito que o Padre Pio diz, antes de qualquer coisa, combata seus defeitos, depois nós vamos conversar. E quando ela pedir um outro, depois que ela fizer esse exercício de combater os defeitos, ela pede um outro conselho no outro dia e pode sair uma coisa muito mais bonita, dizendo a Divina Providência está feliz com você, sei lá o quê. Mas aqui estão os 12. Até agora dei 10. 11º. O 11º é fantástico, fantástico. Olha, simples. A vida presente nos foi dada para conquistarmos a vida eterna. Só por isso que nós vivemos, para conquistar o céu. Quem vive para conquistar riqueza, para comprar uma ilha no Atlântico, uma ilha no Pacífico, um castelo, uma não sei o que, isso, aquilo, né? Não está vivendo para o principal. Ele foi criado para conquistar a vida eterna. Ele pode conquistar todo o resto, não interessa. Esse é o 11º conselho da lista dos 12 conselhos mais enviados pelo Padre Pio. E o 12º é simples. 1, 2, 3, 4 palavras. 4 palavras. E estava naquele vídeo das 4 coisas que o Padre Pio mandava a gente desejar, né? Fazer. E a 4ª coisa era aspirar o paraíso. Pois bem, o 12º conselho é pensemos sempre no céu. E isso é muito interessante. Por quê? Se nós pensarmos no céu, nós vamos ter muito mais vontade e desejo do céu. Há uma escola espiritual que poderia dizer, pensa no inferno o tempo todo, que é para você ficar com medo do inferno o tempo todo e você não cair lá. Mas uma outra escola diz, olha, só ficar com medo do inferno não adianta. Tem que aspirar o céu. Tem que saber que o céu é fantástico. Muita gente que sabe tudo a respeito do inferno, lê coisas a respeito do inferno, mas nunca lê a respeito do céu. E tem livros fantásticos que falam sobre o céu, livros de teologia, etc., que falam como é o céu, o que existe no céu, o chamado céu empíreo. Bom, são tantas maravilhas que a pessoa, conhecendo aquilo, o desejo de ir para o céu aumenta muito, alarga muito a alma, né? Então essa alma passa a ter uma espécie de caminho oposto, que não é o caminho de quem está numa ribanceira, numa ladeira de sabão, escorregando o tempo todo, né, para não ir para o inferno, de medo, lá embaixo tem o demônio, isso tudo existe. Mas ela está olhando para as estrelas e ela está galgando o caminho para chegar no céu. São 2 escolas espirituais diferentes. Eu acho que o equilíbrio está no meio, não é? A gente deve temer o inferno, mas deve aspirar ao céu. O
O Padre Pio dizia muito isso e continua dizendo através dos seus conselhos. Então, pessoal, faça o teste agora. Terminando esse vídeo aí, terminando a Ave Maria, terminando a bênção do Padre Pio, depois que você telefona aqui, ó, pro nosso, peguei de ponta cabeça não, nosso devocionário do Padre Pio para pedir o seu devocionário gratuito, é tudo grátis, ninguém vai lhe cobrar nada, nem correio, nada, você vai receber gratuitamente esse devocionário. Depois que você fizer tudo isso, depois que você compartilhar com seus amigos para que eles entrem na Santa Missa também, depois que você der um like, reza a Ave Maria um por todos, todos por um do canal, recebe a bênção do Padre Pio, aí entra aqui, ó, Conselhos do Padre Pio, e veja qual é o conselho que ele dá para você hoje. Se for um conselho que você pode dizer para os outros, coloque lá nos comentários, fala, ó, hoje o Padre Pio me deu esse conselho, está inteiramente bate para mim. Agora, cuidado com o que você vai colocar lá, porque pode vir conselhos que acabem denunciando qual é o seu problema. Isso também tem que tomar um certo cuidado com a privacidade, tá claro? Mas seria uma coisa fantástica. Então, terminou? Eu vou deixar aqui, está aqui na descrição do canal, tem lá, Conselhos do Padre Pio, vai lá, clica lá, já pede o conselho, daqui a pouquinho ele chega no seu e-mail, tá bom? E com isso, o nosso programa Padre Pio se encerra aqui, pedindo a todos que não deixem de rezar, porque eu estou fora do Brasil no momento que você estiver ouvindo essas palavras, e estarei trabalhando também pelo nosso Santo Padre Pio, pelo nosso apostolado. Conto com as orações de vocês e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.